Boa noite, irmãos espíritas. Bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal. A Fraternidade Caminho de Luz criou esse canal com o intuito de continuar seguindo com as transmissões dos nossos evangelhos, dos ensinamentos da nossa amada doutrina e das palavras confortantes e edificantes do nosso amado Mestre Jesus. Pedimos gentilmente que todos que estão aqui assistindo se inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo com aquelas pessoas que necessitem ou que precisem de uma palavra amiga ou confortante nessas situações de dificuldade que infelizmente estamos vivendo nesse mundo no atual momento. E vou fazer a abertura desse vídeo com uma informação extremamente boa, né? A casa, depois de um bom tempo fechada, a casa vai começar a fazer as aberturas dos trabalhos presenciais a partir do mês de julho. Esses trabalhos, inicialmente, eles vão começar a ocorrer somente nas terças-feiras. E aí, mas como ainda a gente estamos no processo de pandemia, estamos na situação ainda que, por mais que as vacinas ainda estejam até num processo acelerado, nós devemos ainda tomar todas as precauções e os controles que foi sugerido para todos os órgãos sanitários aí do Brasil. Então, por causa dessa situação, esses trabalhos eles deverão, as pessoas que queiram participar dos evangelhos presenciais, eles têm que fazer um pré-agendamento. A gente vai estar deixando um número na descrição desse vídeo, desse evangelho, e vai estar informando lá como que vai ser. E a gente vai fixar um número limitado de pessoas para que a gente possa atender de forma segura e tranquila esses assistidos. E aí quem quiser é só mandar lá no WhatsApp e ver se tem agendamento para o dia que deseja participar do Evangelho. Então os Evangelhos, eles, nesse primeiro momento, ocorrerão todas as terças-feiras, previstos agora no mês de julho, e conforme vai se avançando a vacinação e a vida vai tomando a sua normalidade, a casa ela vai abrindo nos demais dias. E como que a gente costuma, continuar com os recados, a casa, independente do fechamento, independente dela estar fechada, os trabalhos sociais nunca pararam e sempre continuam. Então a gente pede encarecidamente a todos que pudessem ajudar com os alimentos para a montagem das cestas básicas, porque a gente sabe que, infelizmente, nessa atual situação, várias famílias estão passando por necessidades, pais de família que, infelizmente, perderam empregos, necessitam de um pequeno auxílio, né? Isso é uma coisa que sempre Cristo nos ensinou, né? A gente tem que olhar o irmão como a nós mesmos. E esse é um ato de amor e de caridade que nós devemos fazer. Então, o que a gente pede? A gente vem pedindo os alimentos em geral não perecíveis, se possíveis. Os alimentos que nós mais necessitamos atualmente são arroz de 5 quilos, feijão e macarrão. Esses são os prioritários que nós precisamos mais. Mas é claro que a gente gostaria também de todos os outros alimentos, enlatados em geral, sal, açúcar, tudo aquilo que compõe uma cesta básica. Quem puder auxiliar, pode estar auxiliando a casa nos dias de abertura e também estamos recebendo a todos os sábados, e aí tem alguns horários pré-definidos e a gente vai estar colocando na descrição do vídeo, mas normalmente é das 3 horas da tarde às 16 horas. Aqueles que puderem ajudar, a única coisa que a gente pede é que as pessoas olhem com bastante cuidado o prazo de validade desses alimentos, para que a casa consiga receber esses alimentos e transmitir esses alimentos para que as famílias consigam consumir em tempo hábil. Tá? Outro ponto que a gente precisa também, que a casa está aceitando, é doações de roupinhas de neném de até 1 ano. Possam ser elas usadas, mas a gente pede que sejam limpas e em bom estado, para montagem de enxovais, para o trabalho que a casa faz com as gestantes. Então é isso, meus amigos. Vamos começar mais um evangelho hoje. Esse evangelho é um evangelho bem interessante. Ele é o 1º capítulo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo.
E esse evangelho, ele se trata de uma passagem que Cristo, né, na verdade uma frase que Cristo diz, que é não vim destruir a lei. E a ideia inicial dessa passagem é entender qual que foi o motivo e a razão que fez com que Cristo falasse isso. Entender o contexto de que ele estava vivendo para chegar a falar isso a todos aqueles que estavam ouvindo a sua palavra e estavam seguindo. Mas como é inicial, peço a todos para que a gente comece fazendo uma oração inicial. Peço a todos que fechem os seus olhos, relaxem o seu corpo, a sua mente. E vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus e a Deus, o nosso Pai Celestial. Que essa luz do nosso amado Mestre Jesus possa nos fortalecer nesses momentos de dificuldade, trazendo clareza, equilíbrio e força ao nosso pensamento, às nossas ações, às nossas atitudes, e que essa mesma luz possa fortalecer e trazer a paz para o mundo e a todos aqueles que sintam necessitados. Porque sabemos que tudo não acontece sem a vontade do nosso amado Mestre e o nosso amado Pai. E vamos iniciar o Evangelho de hoje dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Pois esse é o seu reino, poder e glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Conforme eu havia dito, o Evangelho de hoje a gente vai estar iniciando no capítulo 1, e esse Evangelho é: não vim destruir a lei. E esse Evangelho ele inicia com a seguinte frase de Jesus Cristo, que ele fala o seguinte: não pensais que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e até o último ponto. Esse evangelho ele está em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 16 e 18. Então, quando a gente começa a olhar esse evangelho e a gente olha essa frase de Jesus Cristo, não vem destruir a lei, para que a gente consiga ter um entendimento muito pleno e completo por que Cristo falou isso, a gente tem que entender o contexto que Cristo estava vivendo naquela época. Quando a gente olha a lei, né, a lei que ele dizia na época, que até ele foi confrontado, né, quando ele disse que ele não veio destruir a lei, os doutores da lei o testavam constantemente. E teve um momento em que ele falou exatamente isso. Por quê? Porque algum dos pontos que ele ensinava do amor, da compaixão, de perdoar o seu inimigo, era alguma coisa que contrastavam com aquilo que Moisés havia dito há 1500 anos atrás. Então, o que acontece? Naquela época, quando a gente vai analisar a lei, quando a gente fala da lei, a lei mosaica, a gente tem que ter a noção que a lei mosaica ela tem duas partes distintas, né? A primeira parte é aquela que acho que a maioria de todos conhecemos, e se não conhece, deveria conhecer, que é os 10 mandamentos da lei de Deus. A gente sabe lá dos 10 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E aí a gente tem todos aqueles outros mandamentos que são linhas de conduta em que nós devemos ter com o nosso próximo, né? Não matarás, honrar pai e mãe, não desejar a mulher do próximo, nem a coisa alguma que ele pertença. E aí a gente também tem o santificar o dia de sábado. Então a gente tem os 10 mandamentos. E essa parte dos 10 mandamentos, elas são os mandamentos da lei divina, né? Então esse sim é o ponto principal, né? Quando Cristo
ele comenta das leis, ele está falando exatamente da lei de Deus. Ele fala exclusivamente desses 10 mandamentos. E a outra parte que talvez muitas pessoas não compreendam ou não tiveram ainda o contato, Moisés ele instituiu outras leis, que eram leis civis, que na época o povo, né, quando ele tinha acabado de sair da escravidão do Egito, era um povo bárbaro, ainda ignorante, que não tinha noção do que era uma vida espiritual. Então Moisés ele tinha que dar limites às ações dos homens, daquele povo que tinha acabado de sair de um processo de escravidão, né, de barbárie. E aí ele vem instituir essas leis civis, né? E as leis civis, na verdade, como é o primeiro passo do processo de edificação e educação de um povo, elas vieram colocar limites, né? A gente até sabe que um dos trechos dessas leis civis é a lei de Talião, né? Quando tinha aquela situação em que um irmão fazia um mal para o outro, Moisés instituiu através em cima dessas leis, né, as leis civis, colocar limites, falar, você só vai poder fazer isso na mesma amplitude do que o seu irmão fez, né? Claro que a gente sabe que hoje a gente jamais deve seguir isso, né? Cristo ensina que aquele verdadeiro cristão, aquele que segue e que ama de fato a Deus, é aquele que perdoa, né? Então, esse era um pensamento que muitos dos povos tinham e vinham trazendo isso daquela época de Moisés. Então, quando Cristo ele foi confrontado, né, muito pelos fariseus, os doutores da lei, existia muito essa consolidação desses pensamentos ainda dessas leis civis como se fossem lei divina. E por que eles tinham isso, né? Moisés eles institui essas leis as leis civis como leis divinas até para dar força no cumprimento. Ele faz de forma consciente e ele institui isso como se fossem leis divinas exatamente para conseguir fazer com que aquelas pessoas, de fato, elas seguissem, né? Elas tivessem um temor com Deus para que ela conseguisse seguir aquelas leis. Porque naquele momento ninguém tinha a ciência de uma lei isenta, né, e que a gente deveria perdoar os nossos inimigos. Então Moisés ele faz como um primeiro passo, até de forma consciente, essa divindade sobre em cima dessas leis, né? E aí quando Cristo vem, o que o Cristo vem fazer? Ele vem quebrar um pouco esses paradigmas que existiam. Por mais que ele foi colocado de forma consciente, naquele momento Cristo foi dar outro passo, né? Então, por isso que ele vem falar, não vim destruir a lei, mas quando ele fala é da lei de Deus, que é envolvida aos 10 mandamentos principais da lei de Deus, e não às leis civis que Moisés instituiu. E aí o que acontece, né? Quando a gente entende esse cenário, a gente entende por que Cristo falou, né? E a grande ideia é que o Cristo, como a gente sabe, ele era um ser excepcional, era um espírito de total luz. Através em cima dessa ignorância do povo, ele conseguiu fazer uma sintetização muito grande dos 10 mandamentos, né? Quando ele vem se sintetizar, né, quais são até num questionamento de um dos doutores da lei, fala qual que é o maior dos mandamentos, ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o maior mandamento. E um que se assemelha a esse mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. E quando a gente pega esses dois únicos mandamentos, né, que Cristo instituiu, a gente começa a comparar ele aos 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai, a gente vê que amar ao próximo como a ti mesmo sintetiza os 9 que estão ali abaixo, né? E amar a Deus sobre todas as coisas é o principal mandamento, o número 1. Então a gente vê que Cristo, com a sua imensa sabedoria, ele ainda sintetiza, e aí o que ele faz? Ele contempla através de um único mandamento todas as nossas ações, sem abertura ou margem de dúvida do que nós devemos fazer na nossa linha de conduta. Por quê? A medida
das nossas ações vai depender daquilo que a gente gostaria que nós recebêssemos. E cada um de nós sabemos que a gente quer receber o melhor para nós mesmos. Então, se a gente tem esse pensamento, é isso que nós devemos transmitir para o nosso irmão. Então, isso vem como um avanço na época. Né? Quando Cristo ele fala, né, sobre esses 10 mandamentos, né, quando ele fala dos 2 mandamentos que sintetizam os 10, e ainda fala, isso significa todos a lei e os profetas, tudo aquilo que os profetas falaram durante todo esse tempo se resume exatamente a esses 2 pontos principais. E é isso que a gente tem que ter em mente dentro do nosso coração. Né? Isso é a parte mais importante, né, que a gente fala. Né? E o que acontece? Um ponto extremamente importante desse ensinamento que Cristo quis transmitir é que, na verdade, o que a gente pode dizer, né? O que são as leis divinas? Quando a gente olha dentro desse contexto, a gente conversa sobre, a gente vê sobre os mandamentos, né? Não vim destruir a lei. O que é as leis? Né? O que são as leis divinas? Né? O que faz com que uma lei se torne divina? Né? O que é? Esse é um ponto muito importante que a gente tem que entender. As leis divinas, nada mais, nada menos, são aquelas leis que são eternas. Aquelas leis que não mudam, sejam aqui onde nós vivemos ou qualquer outro planeta, seja no universo, em todos os lugares. E é interessante a gente falar sobre isso, por quê? Porque dentro dessas leis divinas, quando a gente começa a aprofundar dentro do estudo espírita, dentro do estudo daquilo que Jesus Cristo nos ensinou, a gente tem 2 partes distintas também. Existem aquilo que a gente chama das leis científicas, né? A lei da ciência, que envolve as leis da física, da gravidade, todas aquelas leis que regem o mundo material e os mundos, as estrelas, os orbes, né, os planetas, todas essas leis que são eternas e únicas, elas são leis divinas. E aí a gente envolve essas leis científicas como um entendimento das obras de Deus. Né? As leis da ciência, ela estuda exatamente aquilo que Deus criou, né? Tudo aquilo que nós vemos, né? A imensidão do cosmos, o papel das estrelas, o papel de cada planeta. Isso é o entendimento da obra do Criador. E a outra parte, que é a parte mais importante também, assim como a primeira, é as leis morais. As leis morais, assim como lá na parte das leis científicas é o entendimento das obras divinas, as leis morais é aquelas leis que vai fazer com que nós se aproximamos a Deus. Né? E aí quando a gente fala quais são as leis eternas, né? Em definição de leis divinas, né? São aquelas leis eternas, é o que? A lei do amor e do respeito. Né? Quando a gente, Jesus Cristo se sintetiza amar o seu irmão como a ti mesmo, né? Como ao próximo, isso é uma lei que é eterna, seja aqui em todos os lugares. Esse é o caminho e a linha de conduta que a gente tem que seguir para que a gente consiga o nosso progresso e, consequentemente, chegar até Deus. Não existe outro caminho. Né? Não existe uma outra forma a não ser praticar o amor. Então isso é uma lei divina e é o que ele fala. Não vim destruir a lei exatamente por esses pontos específicos. E aí o que acontece? Né? Aí a gente tem uma parte muito interessante quando a gente olha dentro da própria parábola, a gente tem uma segunda parte dessa parábola que é muito interessante. Né? A primeira parte, Cristo fala, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-las. E aí ele continua com uma parte extremamente interessante. E diz assim, porque em verdade vos digo, o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e até o último ponto. Então o que acontece? Tudo que nós vivemos hoje, né, todas as coisas que nós temos no mundo, quando a gente olha dentro da doutrina espírita,
né? A lei de tudo é a lei do progresso. Não adianta o homem querer chegar até Deus achando que vai comprar um pedacinho do céu ou fazendo atalhos, né, em determinadas coisas, como se ele não fizesse a mudança da sua linha de conduta, sua reforma íntima. Sem isso, você não consegue chegar onde você deveria chegar, né? Mas o Espiritismo ele ensina que todos chegarão. Mas aí a gente deve acordar e fazer com que todos esses ensinamentos façam parte da nossa vida. Então, quando ele fala que tudo vai se cumprir, é exatamente necessário que todas as coisas que nós estamos passando sejam necessárias que as pessoas entendam e sigam. Porque enquanto nós não pegarmos todos esses ensinamentos, toda essa iluminação espiritual e moral que Cristo nos deu, a gente ainda vai viver no ciclo de sofrimento e mágoa e a gente não vai acabar saindo disso tão cedo. Então é importante que todas as coisas aconteçam como devem acontecer para que o reino dos céus, esse é um ponto importante, faça parte do nosso querido amado planeta Terra. Esse é um outro ponto muito importante que a gente tem que quebrar, que na verdade, quando a gente olha dentro, não é o foco desse evangelho, mas quando a gente faz um estudo muito aprofundado da Bíblia, a gente vê que Cristo ele fala que o reino dos céus não é um lugar, e sim o seu estado de coração, seu coração, né? O seu tesouro no céu é o seu coração, e o reino dos céus é a sua forma de pegar essas leis, pegar esses aprendizados, principalmente o amor, e fazer ele como a sua linha de conduta e fazer com que quando você segue esses ensinamentos de forma plena, você traz o reino dos céus para dentro do seu coração. E quando todos nós, todas as pessoas do planeta, começar a seguir exatamente essa ideia, essa filosofia, esse aprendizado divino que Cristo nos transmitiu, é quando o reino dos céus de fato vai estar presente em intensa força dentro do nosso planeta querido. Então é isso que é a missão de cada um de nós. A necessidade de cada um de nós é fazer de fato com que essas leis, assim como o próprio Cristo, né, não destruir as leis, é fazer cumprir. E cada um de nós devemos também fazer o cumprimento dessas leis, assim como o nosso amado Mestre Jesus nos ensinou. E aí quando a gente olha, né, essa parte da segunda lei, hoje a gente vê que existe uma diferença muito grande de compreensão da humanidade, né? Quando a gente fala das leis científicas, quando o ser humano ele começou a compreender de fato as leis, né, da ciência, tudo, a gente teve um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento intelectual no mundo, de saber trabalhar com as coisas materiais, gerar certos confortos, que até então eram coisas que extraordinárias se os povos passados pudessem viver nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Através desse conhecimento, o homem conseguiu quebrar barreiras e construir até então coisas que eram quase que inimagináveis. Isso quando a gente fala sobre as leis científicas, né? As leis na parte da divindade, que é na parte da materialidade. Agora imagine, né? O homem tendo conhecimento da ciência, o que ele fez no mundo hoje, imagina o que cada um de nós podemos fazer quando as leis morais fazerem a parte da linha de conduta de todos que vivem nesse mundo. A gente vai ter exatamente aquilo que nós desejamos ter desde que nós tivemos consciência de nós mesmos, que é o céu na terra. Ter a paz, ter o conforto, onde nenhuma das pessoas passam necessidade e dificuldades, porque aqueles que passam vão ter os irmãos mais instruídos que vão auxiliar e dar apoio, porque o único objetivo não é ter um carro melhor, ter uma casa extremamente confortável, mas sim é fazer com que todas aquelas pessoas que precisam de uma mensagem, um conforto, um colo amigo, tenham. E que não há pessoas necessitadas das suas necessidades básicas no mundo.
Então, para que a gente possa viver em comunhão com Deus, a gente tem que aprender a viver a sua filosofia e as suas leis na terra, no sofrimento, no caos. É isso que nós somos partes e fazemos, que somos testados de fato, exatamente nesse ponto. Esse é o grande ponto e o objetivo, né? Quando a gente fala não vim destruir a lei, um ponto também importante, quando a gente pega a parte do Espiritismo, a gente fala das 3 revelações, né? E aí a gente tem as 3 revelações, que a primeira revelação seria qual? A lei mosaica, né? A lei mosaica, ela foi a abertura para a porta, vamos assim dizer, do reino dos céus na terra, né? A gente sabe, já viu nos outros evangelhos e nos outros aprendizados, que o povo hebreu era aquele povo que abertamente tinha o conhecimento e a unicidade divina. Então foi para eles que foram revelado a verdade. Então Moisés foi a porta de entrada. E aí o Cristo, ele pega aquilo que Moisés fez e dá um sentido plenamente verdadeiro e perfeito, né? Cristo, ele não foi somente um legislador moralista, não. Quando a gente olha, Cristo, ele veio mostrar qual que é o verdadeiro caminho até Deus, até os céus. Ele veio mostrar que o verdadeiro caminho não é aquele que se compra ou que se alguém dá para você, é aquele que você conquista pelo seu próprio mérito e pelo seu próprio esforço. E quando a gente olha a justiça e amor divino, não poderia ser diferente. Nenhum dos seus filhos poderia ter privilégio de já nascer no paraíso enquanto outros lutam desde na miséria, no sofrimento e nas violências, em todas essas situações. Então esse é o ponto. Todos chegam até Deus pelo seu próprio mérito e todos têm o pleno início, né, idêntico no caminhar da espiritualidade e do processo que a gente faz, que é o processo de progresso até Deus. Esse é o ponto importante que a gente tem que ter em mente. Cristo, ele veio simplesmente mostrar o caminho da verdade. Tudo aquilo que nós devemos fazer para estar ao lado do nosso Pai. Porque esse é o destino de cada um de nós. Seja aquele que seja, infelizmente ainda, aqueles irmãos que estão em total ignorância, né, que estão na maldade, né? E quando a gente fala maldade, um verdadeiro sinônimo da maldade é a ignorância. Muitas pessoas praticam a maldade porque não conhecem a verdade plenamente ou ainda não têm a capacidade de compreender. Ouve da boca para fora daquelas pessoas que são bons, né? Aquilo não faz sentido e acaba fazendo as atrocidades que fazem. Mas a gente sabe que Deus, ele é tão bom que quanto mais o ser ele começa a viver neste mundo e ele vai vendo os outros irmãos progredindo, ele vai criar o ponto de referência que vai fazer com que ele saia desse ciclo. E aqueles que estiverem ao lado e puder auxiliar, vai estar sendo aquilo que Cristo nos ensinou, que é amar o nosso irmão, assim como nós gostaríamos que alguém fizesse nos momentos de dificuldade. É isso que nós devemos fazer. Infelizmente, irmãos, não há um caminho fácil, há o caminho correto. E esse caminho correto, ele exige que nós façamos o nosso trabalho com Deus da melhor forma possível, né? Deus merece o nosso melhor. Então, assim como a ciência, o homem conseguiu fazer coisas maravilhosas através do conhecimento científico, quando a gente tiver a moralidade de forma plena e perfeita, a gente vai se tornar aquilo que de fato nós devemos tornar, que é divinos. Estar na mesma posição de Cristo, não porque a gente quer a posição dele, mas porque a gente quer ajudar o nosso irmão, e esse é o nosso verdadeiro sentido de vida. Já não passa a ser mais ter coisas materiais da melhor qualidade, e sim a possibilidade de salvar uma vida a mais da ignorância, que de fato é o verdadeiro mal. Esse é um pensamento muito importante. E aí, seguindo das 3 revelações, a gente tem o Espiritismo, né? E o Espiritismo, ele fala, né? Ele fala igualmente o que Jesus Cristo fala: eu não vim destruir a lei, né? E quando o Espiritismo ele fala, a gente olha dentro da nossa doutrina,
Kardec ele sintetiza muito bem, ele fala, não vem destruir a lei cristã, a lei de Cristo, né? Aquilo que Cristo instituiu. Na verdade, ele vem complementar aquela lei, ele vem dar apoio naquela lei. Né? E aí tem uma passagem bem interessante, né, que se a gente for pegar no trecho bíblico, lá em João, no capítulo 14, né, quando Jesus Cristo faz aquela despedida depois da Santa Ceia, e aí a gente vê que é um cenário extremamente triste, porque Cristo já antecipa aquilo que vai acontecer com ele, né, e a gente sabe lá de toda aquela situação do Calvário, a parte que ele acaba sendo traído pelo próprio Judas. Ele fala o seguinte: eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós conheceis porque habita convosco e estará entre vós. E aí ele continua: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Então, quando a gente pega esses trechos, até para sintetizar, eles estão lá em João capítulo 14, desde os versículos 16 até o versículo 26. Recomendo bastante que vocês leiam. Quando a gente pega esse trecho, né, e a gente olha dentro da doutrina, né, e por que Kardec, junto com os espíritos, ele fala que a doutrina, o espiritismo, ele de fato é a terceira revelação, né? Então, o que faz a doutrina espírita ser a terceira revelação? Quando a gente olha essa passagem, a gente fala que Cristo ele vem nos avisar que ele vai enviar um consolador. E aí, o que é um consolador, né? Existe algo, né? Quando a gente pega a principal base espírita, né? O espiritismo, a principal base é o seguinte: não existe um inferno e que todos, desde aqueles que fazem mais a maldade até aqueles que fazem o bem, chegarão até Deus. Existe mais consolo do que esse? Existe mais consolo do que eu falar que não vai ter um julgamento eterno, que você vai ficar sofrendo eternamente, né? Então o espiritismo, a base espírita, ela é espaldada exatamente dentro desses pilares. Todos nós somos destinados à divindade. Se negligenciamos, é pela nossa vontade. E tudo isso ocorre por causa do quê? Do livre-arbítrio. Deus institui o livre-arbítrio à criatura exatamente para que ele tenha mérito de suas obras. Então, quando a gente olha da parte de consolação, né, nós chegaremos até Deus pelo nosso próprio mérito. Né? E aquele que não chegar, ele só vai ter que reclamar dele mesmo. Esse é o grande ponto. Né? E eu não tenho um processo de penalização eterna. Para quem conhece, e a gente sabe, dentro da própria doutrina, existe um outro ponto que mostra o amor divino, que é o processo reencarnatório, que ele é um dos maiores processos de correção de penas e faltas que um ser humano pode fazer com o seu próximo. A gente faz um reinício em determinadas vidas sequenciais exatamente para corrigir aquilo que a gente fez de errado em vidas anteriores. E esse reinício permite que a gente faça melhor e melhor cada dia mais, uma evolução. Esse é o grande foco e o ponto que nós temos que ter em mente. Então, a terceira revelação, ela é colocada como o próprio Espiritismo exatamente por causa disso, ela é consoladora. A gente quebra alguns paradigmas que foi colocado durante todo esse tempo da ausência de Cristo até os dias de hoje, das penas eternas, de que existe um ser destinado ao sofrimento eterno, que é o próprio diabo, e ele quer trazer várias pessoas ao lado dele. Isso são metáforas, né? Que acabam fazendo com que muitas pessoas que não tenham um discernimento, né, de dividir esse pensamento, eles acabam indo para o lado errado. Né? É uma ignorância que nós devemos dissipar pouco a pouco, quando os nossos irmãos tiverem a oportunidade de abrir a sua mente, aqueles que querem receber a palavra e que tiver a força de vontade de correr através dos estudos
de Cristo, né? E a gente sabe que o Espiritismo ele é um braço, né, de tudo aquilo que Cristo falou. E esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente olha lá que relembrará de tudo o que eu disse. E é exatamente o que o Espiritismo faz. Ele relembra todas as coisas e as passagens de Cristo e dá um entendimento mais claro das parábolas. Ele complementa, né? A base do Espiritismo é Cristo. Então, esses são pontos chaves que demonstram de fato que a doutrina espírita em si ela é a terceira revelação. E tem um ponto muito interessante que a gente vê, que Kardec alerta, né? Não Kardec, mas os próprios espíritos, quando auxiliam Kardec na codificação do espiritismo, é que ele fala que essa é a última revelação. E ela não tinha que ser personificada em uma pessoa, porque quando a gente olha as três revelações, a personificação da primeira foi em Moisés, a segunda foi no próprio Cristo, e o Espiritismo, ele é uma ordem em que é uma comunhão de seres, né, que falam exatamente o mesmo ponto e que dão base para tudo aquilo que está dentro da doutrina espírita, e ele vai enraizar em vários pontos do planeta para que ele tenha vários focos de iluminação e revelação para que a transformação seja mais rápida. Não fique focado somente em um único povo, né? E a gente vê, essas leis, elas são as leis em que, no momento em que a gente compreende e a gente pratica, é quando de fato a gente está acelerando o nosso progresso. Então a mensagem final, meus amigos, que eu queria falar para vocês é o seguinte, né? Que Moisés, ele veio ser a pessoa que abriu o caminho para a evolução espiritual da humanidade, né? E Cristo, ele vem sendo como que continua a obra e dá um sentido pleno e perfeito de tudo que rege as obras do nosso amado Pai. Ele é o verdadeiro modelo, né? E a gente já falou em outros evangelhos que ele é o modelo a ser seguido, por quê? Porque quando ele veio no mundo, além dele ter falado, ele foi a prova viva do que ele havia pregado sobre a filosofia de Deus, né? A filosofia do nosso amado Pai. Ele foi a prova constante da bondade e do amor, e ele mostrou como se colocar na prática tudo aquilo que faz com que ele se tornou divino, tudo aquilo que ele fez no caos, na dor e no sofrimento. Ele se torna a luz. E a parte mais importante de Cristo é que ele nos encoraja a fazer o mesmo. E aí o Espiritismo é quem nessa parte? É o que vai edificar. O Espiritismo ele vem como edificação de todo esse aprendizado, de toda essa parte. Então ele não destrói a lei, ele simplesmente intensifica o entendimento da verdadeira lei divina e potencializa a quantidade de pessoas que, quando tiver abertura e ter o conhecimento, para fazer com que o progresso seja mais rápido até o caminho de que todos nós estamos destinados, que é o caminho do céu. Fazer com que o céu reine dentro da terra. Esse é o objetivo de cada um de nós. E aí, quando a gente pega para fechar tudo isso, é o que a doutrina fala, né? A lei do progresso é a lei que rege todos os mundos. Essa é uma lei divina, porque ela é eterna e todos nós vamos progredir até o nosso amado Pai. Porque esse é o destino que está traçado por nós desde o processo da concepção. A única coisa que o nosso amado Pai quer é que a gente acorde para essa realidade e façamos tudo para estar ao lado dele. E pode ter certeza, como Cristo falou, ele torce para que a gente esteja do lado dele. Esse é o nosso objetivo de vida, meus irmãos. E peço, gostaria de agradecer a presença de todos. Espero que as palavras aqui hoje ditas possam confortar os corações de cada um de vocês. Que a gente possa fortalecer em cima
das nossas linhas de conduta, para que possamos ser fortes para todas as desavenças e dificuldades que possam existir na nossa vida, porque nós somos capazes de fazer qualquer coisa desde que nós queremos. Então vamos fechando os nossos olhos e elevando o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus e ao nosso amado Pai Celestial, e vamos agradecendo por mais uma oportunidade, por mais um aprendizado aqui dito. Vamos também agradecer por mais que nós estemos na parte virtual, mas os nossos irmãos espíritas, a espiritualidade que nos proporcionou termos equilíbrio e preparou todo esse evangelho para que possamos nos fazer reflexões dos nossos pensamentos, da nossa linha de conduta e de todas as nossas forças que sejam direcionadas para aquilo que de fato precisam ser direcionadas. E vou pedindo a todos para que a gente vibre bons fluidos para todos aqueles que estão necessitados, que estão em estados de dificuldade, desequilíbrio emocional, desiludidos, por aqueles que estão necessitados nos hospitais por causa do Covid, aqueles que perderam a esperança. Vamos vibrar pela união de todas as religiões, de todos os povos, de todas as pessoas, porque a gente sabe que Cristo ele nunca pregou a separação, mas sim a união. E é através da união que a transformação do mundo vai ser possível. E vamos dar por encerrado o Evangelho de hoje dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Pois esse é o seu reino, poder e glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Fiquem com Deus, meus irmãos, boa semana e até mais.